a eficácia da oração, o poder, a eficácia da oração. Diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 12 e verso de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Queridos irmãos, todos nós sabemos muito bem o poder e a eficácia que tem a oração. A Bíblia Sagrada é uma coleção de livros que fala de oração. Desde os antigos, no Velho Testamento, desde o período de Cristo e da igreja primitiva e da igreja contemporânea, que nós entendemos que a oração é a base principal da vitória de um servo, de uma serva de Deus. Nós lemos tantos personagens da Bíblia que tiveram problemas distintos, tão difíceis, e que buscaram, através da oração, suas vitórias, e de fato foram vitoriosos. Nós poderíamos falar de Isaac, de Abraão, de Ana, de Elias, de Josué. Nós poderíamos falar de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, e tantos outros que com certeza vêm à memória de vocês, que foram bem-sucedidos porque buscaram resolver os seus problemas através da oração. No contexto que nós estamos inseridos nesta noite, a palavra de Deus nos mostra mais uma vez a eficácia, o poder que tem a oração da igreja. Quando relata um período que a igreja de Cristo estava sofrendo perseguição. De acordo, lemos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nesse período, Herodes perseguia a igreja de Cristo, inclusive mandando matar alguns irmãos daquela igreja. Vocês devem saber, e está escrito nesse texto, no versículo 1, que Herodes matou, no versículo 1 diz que ele maltratava os da igreja, e no versículo 2 diz que ele matou à espada Tiago, irmão de João. E houve algo interessante, quando Herodes ordenou a morte de Tiago, ele descobriu que a morte dos crentes alegrava os judeus, trazia satisfação para os judeus, porque está dito no texto sagrado que a morte de Tiago agradou os judeus, versículo de número 3. Sendo assim, então, Herodes não teve dúvida, mandou prender Pedro, que nesse período é o pastor titular da igreja primitiva. Ele manda prender a Pedro, e segundo o relato sagrado, Pedro foi preso para também ser morto, para também ser assassinado.
E está escrito que aquele período, versículo de número 4, era período de Páscoa. E entende-se que Herodes estava aguardando encerrar apenas esse período festivo para finalmente ordenar a execução de Pedro. Na noite que entendemos que antecedia a possível morte de Pedro, naquela mesma noite, a Bíblia diz que enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava guardado na prisão. Entende-se que aguardavam o amanhecer de um novo dia, quando Pedro seria entregue na mão do carrasco para ser assassinado por causa do Evangelho de Cristo. E a igreja se reuniu para orar. É interessante que a igreja se utiliza do método mais eficaz possível para se obter vitória. Eles poderiam ter declarado uma greve de fome, e é certo que possivelmente não resolveria. Eles poderiam ter ido para a porta da prisão, com gritos e palavras de ordem, certamente isso também não resolveria. Eles poderiam ter criado métodos humanos, sociais, mas sabiamente, e entendendo o valor e o poder da oração, a igreja optou em se reunir para buscar a presença de Deus. E esta foi uma atitude acertada. Porque naquela noite, que antecedia a manhã do dia que Pedro seria assassinado, que a igreja se reuniu para orar a Deus por Pedro, antes do dia amanhecer. A igreja ainda estava reunida e ainda orava. E a oração da igreja chegou na presença de Deus. E ela não somente chegou na presença de Deus, como também Deus, naquela mesma noite, não esperou nem o dia amanhecer. Naquela mesma noite, resolveu responder à oração daquela igreja. E a resposta de Deus vem através de um anjo, que Deus determina com poder e autoridade, em resposta à oração da igreja, para libertar a Pedro da prisão. E essa mensagem me deixa muito feliz, porque a igreja não foi informada da decisão de Deus. O anjo não deu uma passadinha na reunião de oração para avisar a igreja que estava indo lá no presídio libertar Pedro. Não é dito também no texto sagrado que nenhum irmão se levantou em profecia para dizer que Deus já estava respondendo à oração da igreja e que o anjo estaria na prisão para libertar a Pedro. Isso me chama a atenção, porque eu aprendo que enquanto a igreja estava orando pela igreja e a favor da igreja, por Pedro e a favor de Pedro, por conta da oração da igreja, Deus estava trabalhando. É a igreja de joelhos e Deus trabalhando. É a igreja clamando e Deus trabalhando.
Porque Deus não rejeita a oração de uma igreja justa, de um servo justo e fiel. Imagine os irmãos, a apreensão daquela igreja. Porque eles sabiam que Herodes era capaz mesmo de matar Pedro, se nada fosse feito. Porque inclusive já tinha matado Tiago. E naquela noite a igreja estava prostrada em oração. E enquanto a igreja está orando, a oração da igreja chegou na presença de Deus. A igreja continua orando e Deus determinou um anjo para vir libertar Pedro. A igreja continua orando e o anjo finalmente chega na prisão, no cárcere onde estava Pedro. Eu não sei se você já entendeu onde eu quero chegar. Mas mesmo a igreja não sendo avisada de nada, Deus estava trabalhando a favor daquela igreja. Querido irmão, é isso que Deus está falando ao teu coração nesta noite. Não é porque nenhum aviso celestial chegou aos teus ouvidos, por intermédio de visão, profecia ou coisa semelhante a essas, que significa dizer que Deus não tenha ouvido o teu clamor. É muito certo que Deus tem ouvido a tua oração. E é muito possível também que mesmo não tendo chegado nenhuma resposta, ainda que Deus já esteja trabalhando ao teu favor e você só perceberá quando a vitória chegar na sua porta para você glorificar o nome daquele que é digno de toda honra e de toda glória e de toda exaltação. Porque Deus tem o tempo certo de dar vitória aos seus servos. Nesse caso em particular, a resposta de Deus ela foi imediata. Na mesma noite, Deus ouviu, Deus entrou em ação e Deus deu vitória. Diferente do que aconteceu com Daniel, quando por uma causa também buscou ao Senhor. No caso de Atos 12, a resposta veio no mesmo dia. No caso de Daniel, a Bíblia diz que a resposta veio no 21º dia. Mas isso não significa nenhuma dos dois casos que Deus não estivesse se importando e que Deus não estivesse trabalhando. No caso de Daniel, quando a resposta chegou, quando Deus enviou o anjo para lhe trazer uma resposta divina, o que foi que Deus falou para Daniel através do anjo? As tuas súplicas foram ouvidas no céu desde o início. Glória a Deus. A vitória chegou no 21º dia, mas você está sendo ouvido desde o começo, desde o primeiro momento que você começou a buscar a presença de Deus. E eu quero te dizer nessa noite no Senhor, em nome de Jesus, de que Deus tem ouvido o teu clamor. Deus tem ouvido a tua oração. E eu não sei no teu caso como é que Deus vai fazer. Se Ele vai fazer como foi com Daniel, porque quando a vitória saiu, Daniel permaneceu em oração, não desistiu. Apesar dos dias, ele permaneceu até Deus chegar com a resposta. Ou se Deus vai fazer contigo como fez a favor da igreja para libertar Pedro, agindo de forma breve. Não importa a forma, o importante é você não deixar de orar. O importante é você não desistir. Já imaginaram se no alto ou na alta madrugada aquela igreja tivesse se desesperado, porque não houve profecias, porque o anjo não passou para avisar, não houve nenhum sinal, e desistisse de buscar a Deus? Certamente eles teriam deixado de presenciar a vitória que eles tanto almejavam, que foi quando Pedro chegou batendo na porta em resposta à oração daquela igreja. Não pare de orar, mesmo que você não esteja vendo nenhum sinal, mesmo que você não esteja ouvindo nenhuma voz,
mesmo que você não percebeu ainda nenhuma mudança, não significa que Deus não esteja trabalhando. O cárcere estava fechado, os guardas estavam a postos, mas o anjo de Deus já estava lá dentro. Eles nem viram o anjo de Deus entrar. O anjo de Deus já estava lá dentro dizendo: Pedro, Deus me enviou aqui, Pedro, porque tem uma igreja orando por ti. Tem uma igreja de joelhos esta madrugada, clamando ao teu favor. Levanta, Pedro, cinge os teus cintos, calce as tuas sandálias e me acompanhe, porque todo milagre que for necessário para você sair daqui, Papai do céu já liberou. Todo milagre para você sair daqui já está liberado, Pedro. Pode me acompanhar, Pedro, porque o milagre já está liberado da parte de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas enquanto isto, a igreja estava orando. E Pedro está se levantando. O milagre foi tão grande, meus irmãos. O milagre foi tão significativo, meus irmãos, que no primeiro momento está escrito na Bíblia que Pedro pensava que aquilo tudo fosse uma visão. Ele nem imaginou no primeiro momento que aquilo tudo fosse real, porque o anjo chama e ele começa a acompanhar o anjo, e ele passa por todas as salas, e ele sai no pátio externo, e quando ele chega no pátio externo, tinha um portão muito grande de ferro, e diz que quando eles aproximaram do portão de ferro, o portão abriu sozinho, na verdade sozinho, na ótica humana, a mão poderosa de Deus estava ali, quebrando o ferrolho, e abrindo o portão de ferro, para Pedro passar. Só depois que ele já estava do lado de fora, que o anjo desapareceu, é que Pedro caiu na real. Ele diz: é verdade, não é um sonho não. O que Deus vai fazer na tua vida é tão grande, que no primeiro momento muitos ficarão admirados. E você vai dizer: será que isso é um sonho? Mas eu estou te dizendo, é resposta de oração. Deus responde oração e faz coisas que parecem sonho se tornarem realidade. E se você crê nisso, aí na sua casa você pode glorificar o nome de Jesus nessa noite. Aleluia, aleluia. Agora, a lição que mais me chama a atenção nessa palavra é porque enquanto tudo isso está acontecendo, a igreja está orando. Enquanto tudo isso está acontecendo, a igreja permanecia em oração. Eles não abandonaram a oração. E chega a ser engraçado. E é muito glorioso também. Aleluia. E eu fico imaginando a cena. Porque enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo projeta na minha mente a cena. Quando a Bíblia diz que quando Pedro viu que verdadeiramente tinha acontecido um milagre, que ele estava liberto daquela prisão, que ele não seria assassinado na manhã daquele dia. Aí ele pensou assim: para onde é que eu vou agora? Então decidiu, está escrito, e Pedro foi para a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam por ele. Glória a Deus. Isso está no versículo 12. Ele diz: eu vou para a casa de João Marcos. E a Bíblia diz que é exatamente lá, na casa de Maria, mãe de João Marcos, que a igreja estava reunida, orando por Pedro. E olha que coisa gloriosa. A igreja lá dentro. E eu sei que você também consegue imaginar que o Espírito Santo projeta agora na sua mente o que eu estou dizendo, o que eu estou afirmando, o que eu estou narrando. A igreja lá do lado interno da casa, dizendo: vamos conjecturar aqui tipos de clamores e oração. Dizendo: Senhor, tenha misericórdia de Pedro. Senhor, o Senhor é poderoso.
Tu és o Deus que ouve e que responde oração. E nós estamos clamando, não deixe matar o teu servo, o nosso irmão Pedro. Guarde ele. Basta já ter matado Tiago, nosso irmão. Tenha misericórdia, livra Pedro, liberta Pedro, envia o teu anjo lá, Senhor. Liberta o teu servo da prisão, porque tu pode, porque quem ora confia e crê. Porque se orar sem fé não adianta. Quando de repente eles ouviram batendo na porta. Quem poderia estar na porta àquela hora? Parece que a essa altura já é madrugada. Quem poderia estar à porta àquela hora? Será que algum irmão que não veio para a oração e resolveu se ajuntar aos demais para também orar? E diz a Bíblia que uma menina chamada Rode, ela foi olhar para ver quem é que estava batendo a porta. E quando ela olhou, que ela viu, era Pedro. Você pode glorificar a Deus por isso. Imagine a cena, eu vou tentar lhe ajudar você a imaginar. Do lado de dentro a igreja dizendo, Jesus liberta Pedro, nos dê vitória. Não deixa Herodes matar Pedro. E ela olhava pela brecha da porta, e quem é que está lá? Pedro. Jesus guarda Pedro, e quem é que está batendo na porta? Pedro. A oração da igreja já tinha sido respondida, aleluia. Entenda isso aqui, meus irmãos. Se a vitória que a igreja queria era Pedro liberto, então significa dizer que a igreja ainda estava orando quando a vitória que a igreja pedia chegou batendo a porta dizendo, pode abrir porque eu quero entrar. A igreja ainda estava orando e a vitória batendo a porta dizendo, abre a porta que eu quero entrar. Louvado seja o nome de Jesus eternamente. E eu quero ministrar em nome de Jesus esta palavra para você que tem orado, que por esta causa tem clamado e que tem passado na sua mente o sentimento de desistência, porque você tem dito, eu já tenho clamado tanto por esta causa e nada acontece, nada muda, nenhum sinal sequer eu tenho recebido de Deus, eu vou abandonar esta causa. O Senhor fez com que você acessasse esse vídeo nesta noite para te dizer em nome de Jesus, não é porque não percebeu nenhum sinal que significa dizer que eu não tenho ouvido o teu clamor, a tua oração e que não esteja trabalhando na tua causa, assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus tem ouvido o teu clamor. E Deus está trabalhando na tua causa. Deus está aperfeiçoando, porque o que Ele fará será grande, significativo, glorioso, servirá de testemunho para muitas pessoas, e para sempre você se lembrará desse milagre e glorificará o nome do Senhor dos Exércitos. Alguém dizia, quando a menina dizia, irmãos, olha que coisa, é Pedro, Pedro já está aqui. Que engraçado, os irmãos estão aqui pedindo e ele já está aqui à porta batendo, é ele quem quer entrar. E naquela hora os irmãos nem acreditaram. Foi tão grande o que Deus fez, eu vou usar uma expressão aqui, foi tão surpreendente o que Deus fez, que eles disseram assim, nós estamos falando tanto de Pedro que a menina já está impressionada. Ela já está vendo vulto e imaginando que seja Pedro. Mas diz que Pedro até assim um pouco sem graça, com aquele sorriso assim um pouco amarelo, continuava batendo na porta dizendo, não é vulto não, sou eu mesmo. Deus ouviu vossas orações, enviou o seu anjo para me libertar, e eu estou aqui para me juntar a vocês, porque Deus ouve e Deus
responde à oração dos seus servos. Não desista de orar. Não abandone essa causa. Permaneça firme, buscando, clamando, porque o milagre pode chegar a qualquer momento. Pode ser de surpresa. E quem sabe não será nesta noite que ele vai chegar e que você vai testemunhar quão valioso é orar, buscar a presença de Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Quantos podem dizer glória a Deus? Você que está aí no seu lar, pode dizer glória a Deus com a sua família, enquanto o ministério, aleluia, se posiciona.